Universitária grávida de 9 meses passa mal em sala de aula. É socorrida por colegas, mas não resiste e morre. O bebê sobreviveu. Acha que a internet é terra sem lei? Pois saiba que falar mal, ofender e difamar alguém nas redes sociais dá punição. Essa modelo foi xingada e humilhada, entrou na justiça e recebeu indenização por danos morais. A ajudante de obras é assassinada dentro de casa enquanto preparava a marmita. Ela tinha 8 filhos. Um homem que estava na residência também foi baleado. Viatura tomba na rodovia do Contorno. 2 policiais e um ajudante de limpeza ficaram feridos. Mulher manda o amante matar o marido no norte do estado. O agricultor levou 4 tiros, mas sobreviveu. Valdimere teria interesse em um seguro da vítima. Mudanças para a concessão do seguro-desemprego. No estado, esse ano já foram pagos quase 90 milhões de reais. Mas agora as regras para conseguir o benefício estão mais rígidas. Dona Elizabeth pagava valor mínimo na tarifa de luz e de repente viu a conta disparar para R$500. E mesmo com a energia cortada, o boleto continua chegando com altos valores. O caso foi parar na justiça. E em época de crise, o lema é inovar e se preparar para o crescimento. Esse foi um dos assuntos discutidos no almoço palestra da Rede Tribuna. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Uma universitária grávida de 9 meses passou mal na faculdade e acabou morrendo. Ela sofria de problemas no coração. A equipe de socorro fez o parto dentro da ambulância. O bebê chegou a ter uma parada cardíaca, mas sobreviveu. Em uma página nas redes sociais, Natália comunicou aos amigos que estava bem, mas que precisava de repouso. Relatou que seria necessário se afastar de algumas atividades para cuidar da saúde, já que tinha cardiopatia. Natália Vargas Ardo aguardava ansiosa pela chegada do filho Pedro. Uma tragédia pegou a estudante de arquitetura e toda a família dela de surpresa. No início da tarde desta quinta-feira, Natália se sentiu mal na faculdade e acabou morrendo. Estudantes relataram que Natália veio à faculdade para fazer uma prova e assim que terminou a avaliação e saiu da sala de aula se sentiu mal. A suspeita é que ela tenha sofrido um infarto. Os alunos também contaram que foi solicitado o atendimento do SAMU, mas que a ambulância demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. As informações iniciais são que Natália recebeu os primeiros cuidados ainda na faculdade por alunos do curso de medicina. Após a chegada, o SAMU realizou os procedimentos de atendimento necessários. Natália passou por um parto de emergência. A faculdade onde ela estudava suspendeu as aulas no período noturno. Nath, como era chamada carinhosamente, amava carnaval e era diretora de comunicação da bateria da Escola Unidos de Jucutuquara. O recém-nascido está internado na UTI de um hospital particular de Vitória. A faculdade Multivix lamentou a morte e informou que as aulas de hoje à noite foram suspensas. O local do velório de Natália ainda não foi definido. Quanto à demora no atendimento, o SAMU respondeu que uma primeira ambulância estava a caminho, mas como o caso era muito grave, foi preciso encaminhar uma outra ambulância com UTI. 36 mil capixabas já receberam seguro-desemprego esse ano, mas com a nova lei, as regras para conseguir o benefício estão mais rígidas. Este jovem trabalhou em uma empresa por 2 anos e 4 meses. Ao final desse tempo de serviço, começou a receber o seguro-desemprego. Ele paga as contas e o aluguel com o que ganha. Hoje já faz 3 meses contando com benefício. Agora eu estou aproveitando esse dinheiro para poder fazer isso, que são as coisas que eu gosto e que eu preciso, que eu tenho necessidade no momento. Rafael conseguiu o seguro-desemprego na regra antiga. Bastava o funcionário ter trabalhado por 6 meses para requisitar o benefício em demissões sem justa causa. Agora, com a sanção da medida provisória 665 pela presidente Dilma, o trabalhador precisa de mais tempo empregado para pedir o seguro. O trabalhador, para poder dar entrada no primeiro requerimento do seguro-desemprego, ele tem que ter trabalhado por 12 meses de carteira assinada nos últimos 18 meses.
para dar entrada no seguro-desemprego pela segunda vez, ele tem que ter trabalhado por 9 meses de carteira assinada nos últimos 12 meses. Um fato que tem que se destacar é a necessidade de 16 meses entre um benefício pago e outro, né? Isso passou a vigorar a partir de ontem, né, com a sanção presidencial. A preocupação do governo brasileiro que motivou a mudança na regra é com os cofres públicos, já que a maioria dos demitidos continua a receber por 5 meses sem trabalhar. E isso significa gastos. No ano passado, foram 8,5 milhões de trabalhadores brasileiros que pediram benefício. Com a nova regra, a expectativa é que esse número caia para 1.600.000. A economia, com essa redução, pode chegar a quase 6,5 bilhões de reais já neste ano. No Espírito Santo, a nova regra também vai fazer diferença. Aqui no estado do Espírito Santo, nós tivemos esse ano cerca de 38 mil benefícios pagos, o que gerou aí no mercado cerca de 85 milhões de reais, né, de recursos do seguro-desemprego formal. O que vai acontecer é uma organização aí dos requerimentos, né? Vai se racionalizar os requerimentos, né, dentro aí da rotatividade que existe no mercado. Para quem já estava quase chegando aos 6 meses, desde março já precisa trabalhar mais para ter direito ao pedido. Essa é uma forma de impedir que trabalhadores pulem de emprego a emprego vivendo do seguro. Não é o caso de Rafael, que já tem planos diferentes para quando o benefício dele acabar. Eu não tenho interesse em voltar para o mercado de trabalho agora. Na verdade, eu tenho a intenção de começar a fazer um estágio e dedicar o tempo agora que eu vou ter para terminar a faculdade. Mulher é morta a tiros na cozinha de casa. A ajudante de obras Cleusa Rodrigues do Nascimento tinha 45 anos. Segundo familiares, ela preparava uma marmita na cozinha quando foi baleada. Cleusa levou 2 tiros na barriga por volta das 10 horas da noite de ontem. Familiares entraram em desespero. Cleusa foi socorrida pelos familiares e trazida aqui para a unidade de pronto atendimento em Serra Sede. Depois ela foi transferida para o hospital Dr. Jaime Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Um carpinteiro de 40 anos também foi baleado. Ele levou um tiro na perna e está internado. O crime aconteceu no bairro São Marcos 3, na Serra. As marcas da violência ficaram na porta. Ao todo, 5 buracos feitos por tiros. Uma das balas atravessou esta janela e acertou a geladeira. Este outro furo na porta da sala foi o que atingiu o carpinteiro. Cleusa era casada há quase 30 anos e deixa 8 filhos. A família está abalada e tenta entender o que aconteceu. A gente entramos em desespero, todo mundo ficou em pânico, porque ninguém esperava assim que isso fosse acontecer. Até mesmo porque minha mãe não é de briga com ninguém, não tem rixa com ninguém, é muito querida aqui no bairro. A gente ficou sem entender o porquê disso. A polícia já ouviu testemunhas e investiga o caso. Esse recado é para quem vive nas redes sociais e acha que a internet é terra sem lei. Aqueles que ofendem, difamam, podem ser punidos. E quem curte ou compartilha também. A violência em forma de palavras, xingamentos sem justificativa, deixados na página pessoal na internet. Quem já passou por esse tipo de constrangimento sabe o quanto é difícil reverter os comentários maldosos, depois de expostos para milhares de internautas. Foi um comentário racista no Twitter, me chamaram de macaca e isso me ofendeu muito, porque só porque eu tenho uma cor que é diferente do outro não significa que eu tenho que ser comparado com animal. O Facebook não é um lugar para você expor um assunto para causar uma tragédia, entendeu? Nabila é modelo. A carreira já rendeu títulos de Miss e Musa no Espírito Santo. A vida na moda depende dos contatos feitos através das redes sociais. Mais que um diário virtual ou um canal para conversar com os fãs, Nabila utiliza a rede pessoal para fechar contratos. A modelo foi vítima de comentários ofensivos no ano passado. Os xingamentos e acusações falsas causaram um mal-estar na família e a perda de muitos trabalhos. Foram diversas difamações, falando que eu atacava homens casados, que eu era garota de programa, que eu dava em cima de homens da cidade, enfim,
comentários para denigrir a minha imagem de forma extremamente negativa. Infelizmente, casos como o de Nabila são cada vez mais comuns. Só esse ano, no Espírito Santo, foram registradas 88 ocorrências na Polícia Civil relacionadas a crimes contra a honra e liberdade. Os dados são da Delegacia de Crimes Eletrônicos. Calúnia, difamação, injúria e ameaça são crimes. As penas variam de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Passa a ser crime quando a pessoa se sente ofendida, a sua honra, a sua dignidade, ao respeito perante a sociedade, algo que martiriza o seu sofrimento perante aos demais. Caso você seja uma vítima, denuncie. O advogado ressalta que há muitos outros casos desconhecidos pela polícia, porque na maioria das vezes, quem foi alvo das ofensas prefere deixar para lá. É um tipo de crime novo, né? A internet, esse tipo de ofensa é uma situação que está acontecendo nova no nosso país. Desta forma, inibiria novos casos. Você fazer a denúncia perante a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, que fica na Polícia Civil, na Reta da Penha. Isso ajudaria a inibir novos casos. Das 4 pessoas que ofenderam Nabila nas redes sociais, apenas uma pediu desculpas e pagou a indenização estipulada pela Justiça. As outras 3 vão recorrer à decisão judicial. Com a fiança que recebeu, Nabila fez uma boa ação e ajudou com doações uma casa que acolhe idosos em Cariacica. Fica alerta, você que já sofreu qualquer constrangimento em rede social ou até mesmo pessoalmente, não deixa isso barato, porque assim, a nossa imagem é tudo. Está na cadeia a mulher que mandou matar o marido em Linhares, no norte do estado. Quem atirou foi o amante dela. A vítima sobreviveu. Valdiméria Aparecida de Carvalho da Silva, de 32 anos, é suspeita de mandar matar o marido enquanto ele dormia. O agricultor Rogério Silva, de 35 anos, levou 3 tiros na cabeça e 1 no braço. Ele está internado em estado grave em um hospital de Colatina. Quem atirou na vítima também já está detido. Vinícius Papolim, de 19 anos, confessou ser amante de Valdiméria. Em depoimento, ele disse que o marido não aceitava a separação e resolveu matá-lo. Familiares também falaram do interesse dela num seguro de vida de Rogério. A vítima já desconfiava de traição e teria ameaçado a companheira com a mesma arma usada no crime. O caso foi parar na justiça. Elizabeth pagava o mínimo pela conta de luz e, de repente, viu o valor ultrapassar os R$500. A energia foi cortada e, acredite, mesmo assim, o boleto continuou chegando e com a tarifa bem cara. É uma dívida que não cabe no bolso. Elizabeth está devendo quase R$3.000 de conta de energia. Para quem é beneficiado com a tarifa social e mora com 2 filhos, a situação é bem complicada. Não justifica pelo simples motivo de eu não ter nada aqui dentro da minha casa que possa fazer um consumo de quase R$600 por mês. Entendeu? Então, assim, não tem como, eu estou desesperada mesmo. Para piorar a coisa, ela teve a energia cortada em março e as contas continuam chegando com valores absurdos. Todas as vezes que foi feita expensão na minha casa, após eles terem desligado o relógio, foi constatado que está tendo consumo, porém não é o meu consumo. Problemas como o de Elizabeth ocupam o topo da lista de reclamações do Procon. Do ano passado para cá foram mais de 6.000. São serviços essenciais, como água, luz e telefone. Por isso, é importante o consumidor prestar bastante atenção com cada cobrança indevida. Nosso ranking lidera os serviços essenciais, telefonia, água, por cobranças que o consumidor normalmente desconhece, né? E muitas das vezes nem confere no boleto de pagamento, nas suas faturas mensais, e quando muitas das vezes paga, só confere essas cobranças depois. E se de tudo não resolver, aí é melhor acionar a justiça. Se essa consumidora ela está recebendo faturas, isso está sendo por um equívoco. Ela deve, então, acionar novamente a concessionária para que essa questão seja apurada. Se não for apurada, ela pode, inclusive, propor uma nova ação na justiça
para declarar que ela não deve esses valores que constam nas novas faturas. Foi isso que Elizabeth fez. Entrou com uma ação contra a concessionária e ganhou ainda. Eles teriam que substituir o relógio de energia, mas não foi isso que aconteceu. Eu não quero indenização da Excelsa, eu não quero dinheiro da Excelsa, eu não quero nada que não seja justo. E olha que absurdo! A EDP Excelsa informou que enviou uma equipe de vistoria à casa de Elizabeth. Ela recebeu orientações sobre a conservação das instalações elétricas e dicas de uso eficiente de energia. Mas e aí? O que justifica uma conta tão cara? Faltou essa resposta da Excelsa. Viatura da Polícia Militar capota na rodovia do Contorno. 2 policiais e um ajudante de limpeza ficaram feridos. O capotamento aconteceu por volta das 7h30 da manhã. A viatura tinha acabado de deixar o 6º Batalhão na Serra. As militares levavam ração e remédios para os animais da cavalaria, que ficam em uma fazenda em Pedro Fontes, Cariacica. Todo o material ficou espalhado pela pista. Segundo a polícia, o acidente teria sido causado por uma manobra irresponsável de outro motorista, que seguia no mesmo sentido que a viatura. 2 policiais e um funcionário da limpeza estavam na viatura. O carro da polícia bateu no meio-fio, na altura de um retorno, antes de capotar. O engenheiro de 38 anos que teve o veículo atingido pela viatura conta que viu pouca coisa do acidente, mas disse que as vítimas saíram sozinhas, estavam conscientes quando foram socorridas. O atendimento inicial foi realizado por uma equipe médica da concessionária que administra a pista. Vários policiais estiveram no local. As vítimas tiveram ferimentos leves e passam bem. O motorista do carro que teria causado a batida fugiu. Sexta-feira com nova mudança de tempo no estado. O sol aparece entre muitas nuvens e por causa da chegada de uma frente fria, chove no sul e região serrana. Na Grande Vitória, sol pela manhã, aumento de nuvens e chuva à noite. No litoral, rajadas moderadas de vento a partir da tarde. E fica assim até a madrugada de sábado. As temperaturas variam de 12 a 25 graus na região serrana e de 16 a 32 nas outras regiões. Não tem outra alternativa. As empresas precisam inovar, caso contrário, vão sair do mercado. Esse foi um dos assuntos do almoço-palestra da Rede Tribuna. A Rede Tribuna abriu a série de palestras do ano falando sobre sucesso em administrar empresas. O evento estava repleto de empresários e investidores capixabas. O palestrante Luiz Groteira dividiu um pouquinho de seus 40 anos de experiência num mercado cada vez mais competitivo. A verdade é que a vida não nos permite mais opção. Ou as empresas inovam ou elas morrem. É bom lembrar, um dos maiores bancos americanos, o Lehman Brothers, faliu. Nós estamos vivendo um novo ciclo da economia, que é uma economia muito mais agitada, muito mais feroz. Então, não é que as empresas podem inovar, elas devem, elas precisam. Iniciativas como essas são necessárias, principalmente numa economia ameaçada pela crise. Nós vamos ter um 2015 duríssimo, um 2016 que vai dar para respirar, e esperamos que a partir daí a máquina volta a engrenar. Nem todo mundo perde na crise. Primeiro, alguns ganham e principalmente alguns perdem menos. Então, a questão da crise é como a empresa se prepara para sair dela. Por mais que a gente esteja num processo de uma economia devagar, as coisas difíceis, elas não se apresentam por igual para todos. Então, eu entendo que é muito importante todo mundo estar preocupado em fazer uma gestão adequada dos seus negócios. E esse foi apenas o primeiro de 4 eventos programados para esse ano. Esse evento são 4 etapas, né? Junho, julho, agosto e setembro. E em cada uma delas a gente tem uma temática. A próxima temática vai ser o ser humano, o indivíduo, a pessoa que está por dentro de todo profissional. O Tribunal de Justiça tem novo desembargador. Tomou posse hoje o desembargador Fernando Zardini. Ele foi escolhido no último dia 15 de maio para preencher a vaga destinada a membro do Ministério Público. O novo magistrado ocupou a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador José Luiz Barreto Vivas. 5 pessoas foram apreendidas depois de uma denúncia anônima de caça ilegal na cidade de Itarana.
Depois de levantamentos dos pontos, a Polícia Ambiental fez as apreensões. Nas casas foram encontradas armas e munições, frascos de pólvora, espoleta e uma ave. Para você, uma boa noite. Até amanhã.